Vandaliel de repente percebeu que estava em um lugar que não reconhecia. Conteúdo patrocinado. Isso é, um sonho. Tendo experimentado algo semelhante na noite em que passou por uma mudança de emprego para a guia do demônio, Vandaliel percebeu que estava sonhando. Mas ele se sentiu mais desagradável do que no sonho anterior. Uma sensação de desconforto, como se tivesse invadido acidentalmente a casa de alguém sem perceber. Mas é um sonho, afinal. Será que mais alguém virá? Ele começou a olhar para ver se havia algo em seu campo de visão, o que de alguma forma lhe permitia ver tudo ao seu redor sem mover o pescoço. E então, de repente, uma voz o chamou. Olá! Vandaliel baixou o campo de visão para ver o dono da voz, que estava abaixo dele e ao lado. Havia um único Sila lá. Não, olhando mais de perto, era algo grotesco que lembrava uma Sila. Cabelos verdes e 2 braços, a parte superior do corpo de uma mulher, a parte inferior do corpo que lembrava a de um polvo. Tudo isso era como um Sila à primeira vista. Mas quando Vandaliel focou os olhos, pôde ver que todas essas feições eram feitas de tentáculos de diferentes espessuras, entrelaçados uns nos outros em feixes para formar a forma de uma Sila. Era como uma elaborada boneca de palha feita de fibras de carne. Não parecia particularmente impressionante, pois tinha cerca de metade do tamanho de Vandaliel, mas era um pouco horrível de se ver de perto. A primeira coisa que Vandaliel fez foi pedir desculpas a essa criatura de aparência sinistra. Sinto muito por isso, disse ele. Ainda estou em uma idade em que não estou crescendo muito, então estava procurando acima de mim sem pensar. Além de crianças como Jadal e Varbi, Vandaliel sempre esteve cercado por pessoas mais altas que ele. Era por isso que ele tinha o hábito de olhar para cima enquanto olhava ao redor para ver se havia alguém por perto. De jeito nenhum, não se preocupe com essas coisas, pois fui eu quem o convocou aqui por minha própria vontade. Por favor, me perdoe. A criatura semelhante a Sila falava em um tom neutro e fluido que era inimaginável devido à sua aparência grotesca. Quanto a como falava apesar de não ter boca, os tentáculos que formavam a área semelhante a uma boca tremiam no ritmo das palavras ditas por sua voz. Parecia que estava esfregando os tentáculos para produzir som. Para um sonho, o cenário era bastante detalhado. Minhas desculpas, mas posso perguntar quem você é? E para que assunto importante fui convocado? Perguntou Vandaliel. A julgar pela aparência da criatura, ele poderia adivinhar que tinha alguma relação com o Sila, mas ainda não sabia o que era, então manteve um tom educado. Os tentáculos da criatura parecida com Sila tremeram quando ela respondeu. Sou conhecido como Mehebeveil. Senti uma presença aberrante, anormal entre aqueles que me adoram. Querendo perguntar quem você pode ser, chamei você aqui. Mehebeveil era um nome que Vandaliel se lembrava de ter ouvido antes. Não é esse o nome da deusa heróica adorada pela raça Sila em seu território? Os deuses heróicos eram heróis que se tornaram deuses. Assim, eles sofreram transformações dependendo de alterações posteriores na religião ou mudanças na história. Mas foi dito que muitas das estátuas e pinturas que os representam se assemelhavam à aparência que tinham quando eram mortais. Mas então, não era provável que eles pelo menos não se parecessem com massas de tentáculos presos na forma de uma Sila? Essa é uma farsa que mantenho desde antes da fundação do reino de Sauron que precedeu o ducado de Sauron, disse Mehebeveil. Eu era originalmente o deus maligno do slime e tentáculos do exército do rei demônio. Uma vez fiz um voto com a deusa vida e tornei-me pai de Sila. A verdade era que ela era uma deusa maligna do exército do rei demônio que governava os tentáculos. Depois de ser derrotado há 100.000 anos na batalha entre Vida e Alda, Mehebeveil e o Sila da época não conseguiram escapar além da Cordilheira da Fronteira. Os Sila se separaram em famílias individuais e seguiram caminhos separados, mas um número considerável deles conseguiu se estabelecer nessas terras cheias de montanhas e pântanos. Mehebeveil tinha sido originalmente um deus do mal em uma posição mais elevada do que Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados, então ela recebeu menos danos. E como ela tinha crentes na raça Sila, seu poder se recuperou mais rapidamente e ela ajudou Sila a sobreviver, concedendo sua bênção divina a eles e ocasionalmente despachando seu espírito familiar. Mas o número de pessoas obedecendo à vontade de Alda cresceu com o tempo e quando começaram a formar nações, a própria existência de Mehebeveil tornou-se um fardo pesado para Sila.
Como Sila adoravam um deus maligno, não apenas os crentes de Alda, mas os crentes de outros deuses cujo conhecimento e história haviam sido esquecidos, e até os crentes de vida tratavam o Sila como alvos a serem temidos e perseguidos. As pessoas não conseguem distinguir entre os deuses malignos que são remanescentes do exército do rei demônio e os deuses malignos que estão do lado de vida, disse Mehebevel. Alda nunca teve a intenção de nos separar para começar, e vida e os outros deuses proeminentes ainda estavam adormecidos. Mas acho que pelo menos os seguidores de vida poderiam entender, disse Vandaliel. Houve alguns que o fizeram, mas pode haver grandes diferenças entre os crentes da vida. Nem todos são descendentes daqueles que lutaram na batalha ocorrida há 100.000 anos. Isso era verdade então e ainda é verdade agora. Suponho que seja verdade. Nem todos os seguidores de vida sabiam a verdade sobre a história do mundo. Vandaliel sabia disso, mas agora que ouvia Mehebevel recontar a tragédia da raça Sila, ele entendia como esse fato era problemático. Eu considerei fingir ser derrotado e dormir temporariamente, mas o Sila, que era o chefe na época, sugeriu uma ideia inteligente, continuou Mehebevel. Como Mehebevel estava pensando em se sacrificar para que Sila pudesse escapar da perseguição, o chefe sugeriu que eles fingissem que Mehebevel não era um deus do mal. Como resultado, Mehebevel, o deus maligno do lodo e dos tentáculos, tornou-se falsamente Mehebevel, a heróica deusa de Sila, e passou a ser adorado dessa forma. Aparentemente era por isso que sua aparência anterior de ser uma grande massa de tentáculos contorcidos havia se transformado em sua aparência atual de Sila. A propósito, alterar falsamente uma religião pode parecer fácil do ponto de vista de um mortal, mas esse foi um ato bastante perigoso para um deus como Mehebevel. Pequenas alterações seriam como colocar pequenos piercings nas orelhas, mas mudar de um deus do mal para um deus heróico exigiria a mesma quantidade de determinação que ser anestesiado e passar por uma cirurgia plástica em todo o corpo, ao mesmo tempo em que se operava os órgãos internos no mesmo tempo. Não era diferente de pedir a um humano que se submetesse a uma cirurgia para se tornar uma criatura feita inteiramente de tentáculos. Mesmo que tivesse sucesso, sua divindade mudaria, então sua personalidade e biologia também mudariam. E mesmo esse resultado seria considerado bom. Também era possível que eles se desintegrassem e se extinguissem com seus fragmentos, formando um deus inteiramente novo, como se tivessem reencarnado. Era até possível que eles se separassem em dois deuses e se tornassem mais fracos. O chefe Sila do passado havia sugerido isso sem saber o quão perigoso seria, mas Mehebevel, após longa deliberação, decidiu que havia uma chance de sucesso e aceitou a sugestão. E assim como ela esperava, ela se disfarçou com sucesso como uma deusa heróica, apenas com sua aparência mudando um pouco e passando de um estado de grande gênero para um estado mais feminino. Conteúdo patrocinado. Ela parecia feliz por ter escolhido se disfarçar como a heróica deusa do Sila, seus próprios filhos. Eu vejo. Então isso permitiu diminuir a perseguição que o Sila sofria de forasteiros, disse Vandaliel. Sim. Então, quem pode ser você? Perguntou Mehebevel. Mesmo se você me perguntar quem eu sou, não foi você quem enviou uma mensagem divina para Periveio Sandi que eu viria? Eu estava apenas transmitindo a mensagem divina que Vida Sama me enviou. E agora que estou conhecendo você diretamente assim, posso dizer que você realmente não é normal. Normal, bem, não é algo que eu deva esconder de um Deus, então vou te contar. Quando me tornei tão importante que um Deus viria pessoalmente perguntar quem eu sou? É por causa dos fragmentos do Rei Demônio e minha reserva de mana que chegará a 1 bilhão em breve? Vandaliel se perguntou enquanto contava a Mehebevel quem ele era, o que havia feito até agora e por que havia vindo para o território Sila. Oh, que coisa! Pensar que essas eram as circunstâncias, Mehebevel murmurou. Por 100.000 anos, Vida enviou mensagens divinas sobre Vandaliel aos deuses que eram seus aliados, bem como seus próprios seguidores, mas Mehebevel nunca recebeu nenhuma informação detalhada. Mehebevel, que havia se transformado de um deus maligno em uma deusa heróica, era parcialmente diferente do ser que Vida conhecera. Embora este fosse um exemplo muito grosseiro, era como se ela tivesse mudado de endereço sem contar a ninguém. Eu entendo a situação. Eu, Mehebevel, me tornarei sua força. Mehebevel abaixou a cabeça tão baixo que parecia que ela estava esmagando a metade inferior de seu corpo. Por favor, levante a cabeça, disse Vandaliel. Estou feliz em receber seu apoio, mas sou um Dhampir.
Eu não sou alguém digno de ser chamado de homem asterisco por um Deus. TLN asterisco. Este é o pronome educado para você que Merebeveu tem usado para se referir a Vandaliel. Fedirg, que havia sido selado no ninho do rei escamado, conheceu Vandaliel em circunstâncias infelizes, mas não deveria haver razão para Merebeveu se humilhar diante de Vandaliel. Ser tratado assim, apesar disso, parecia desconfortável. Mas apesar das palavras de Vandaliel, Merebeveu não deu sinais de aceitá-las. Ao contrário de Rodcourt, muitos dos aliados de vida que já fizeram parte do exército do rei demônio eram deuses humildes como Fedirg. Apesar de ser uma deusa, Merebeveu assumiu uma forma menor que Vandaliel e o tratou com educação. Pensando que esse era o caso, sua impressão de Merebeveu tornou-se ainda mais favorável. Mais importante, há coisas que eu certamente gostaria que você aceitasse, disse Merebeveu. Como eu tinha isso, fui forçado a restringir meu poder mais do que o normal, mas tenho certeza de que você pode fazer uso total deles. Seu corpo se dividiu suavemente, revelando duas protuberâncias negras que haviam sido enterradas nos feixes de tentáculos. Esses fragmentos são do rei demônio? Perguntou Vandaliel. Sim, disse Merebeveu. Esses fragmentos são de natureza diferente para mim, então não consegui selar os dois ao mesmo tempo. Originalmente eram 3, mas o outro foi pego na confusão durante a batalha de 10.000 anos atrás, e alguém o roubou. Eu gostaria de deixar esses 2 fragmentos com você. Os fragmentos do rei demônio muitas vezes podiam ser usados como armas poderosas, mas para Merebeveu, eles não passavam de fardos. Se eles fossem mal utilizados e saíssem do controle, era possível que eles pudessem causar os eventos que levaram à ressurreição do rei demônio. Foi por isso que ela se dedicou a mantê-los selados. Como um pequeno preço por fazer isso por mim, concederei a você a proteção divina e o título que puder. Merebeveu soltou um pequeno ruído de frustração. Parece que uma proteção divina será impossível. A Fedirg disse que era impossível também. Vou perguntar novamente quando você se recuperar totalmente, disse Vandaliel. Então um título pelo menos. Você se tornará um rei para todos os que possuem tentáculos, o rei dos tentáculos. Existe um título semelhante que é lido da mesma maneira, mas com um significado diferente, sabe? TLN asterisco. Tentáculo rei é Shokuou. Tenho quase certeza de que o outro título ao qual Vandaliel se refere é que também se lê Shokuou. Traduz-se aproximadamente como rei erótico desagradável. Você adquiriu o título de rei do tentáculo. O nível da habilidade abismo aumentou. Vandaliel ficou surpreso por poder ouvir o locutor em sua cabeça mesmo dentro de um sonho e também se sentiu um pouco ansioso. O que direi a todos em Talochein se eles começarem a desenvolver tentáculos? Mas por que o nível da habilidade do abismo aumentou? Mas apenas dar-lhe um título é. Devo ter alguns dos meus filhos para servi-lo? Perguntou Merebeveu. Não, você não precisa ir tão longe, disse Vandaliel. Mas com isso, o que eu dei a você não corresponde ao fardo que eu fiz você carregar. Para Merebeveu, os fragmentos do rei demônio nem eram armas. Eram equivalentes a poluentes químicos perigosos. Como ela estava fazendo Vandaliel aceitá-los, mesmo que ele não os considerasse um fardo, era lógico que ela oferecesse uma recompensa condizente. Isso era o que ela parecia pensar. Então, por favor, dê a Orbia, Privel, Periveio San e todos os outros a proteção divina que deveria ser para mim, disse Vandaliel. Além disso, por favor, diga a todos os Sila que eles devem se tornar meus aliados. Eu já concedi minha proteção divina a Periveio, mas como você quiser, disse Merebeveu. Muito obrigado. No momento em que Vandaliel terminou de falar essas palavras, sua consciência apagou. Conteúdo patrocinado. O corpo de Merebeveu desabou como de um polvo ou lula que usou todas as suas forças. Ele conseguiu voltar. Embora eu tenha pedido algo a ele e seja muito grato por isso, não desejo encontrá-lo em meu reino divino nunca mais. A verdade era que Merebeveu mentira para Vandaliel. Ela disse a Vandaliel que o havia convocado, mas a realidade era outra. No momento em que ela tentou interferir na consciência de Vandaliel, ele apareceu em seu próprio reino divino. Na verdade, Merebeveu não havia assumido deliberadamente uma forma menor do que a personificação da mente de Vandaliel. Seu corpo original era simplesmente menor que a mente de Vandaliel. Ela estremeceu diante do ser enorme e grotesco que apareceu de repente e demorou a chamá-lo.
Deixando de lado quão grotesca e enorme era sua mente, sua invasão em meu reino divino foi o poder da habilidade do abismo. Eu pretendia investigá-lo, mas fui investigado em vez disso. Merebeveu conhecia vários seres com poderes semelhantes à habilidade do abismo que existiam no mundo em que ela estava originalmente antes de se tornar parte do exército do Rei Demônio. Esses seres foram os primeiros a serem obliterados pelo Rei Demônio Guduranis. Estes eram aqueles que possuíam o único poder naquele mundo que o Rei Demônio não poderia obter. Embora Vandaliel possuísse um poder que nem mesmo o Rei Demônio possuía, mesmo com Merebeveu olhando para ele, deveria ter sido impossível para ele entrar em seu reino divino. Isso só aconteceu porque Merebeveu tentou tocar a mente de Vandaliel, apenas para que ele a seguisse. Agora que penso nisso, faz sentido que ele estivesse olhando para cima, para começar. Aquele que está sentado nas profundezas precisaria olhar para cima para ver os que estão no raso. Ó graciosa vida! Você nos abençoa com boa sorte constante. Eu oro por prosperidade para mim e meus filhos. Ele seria capaz de esmagar até mesmo os esquemas malignos dos traidores, pensou Merebeveu. Com grandes expectativas em relação a Vandaliel, ela agradeceu a sorte que teve por poder formar laços de amizade com ele. Tendo acordado para se encontrar à beira de ser sufocado devido a Palvina se virar durante o sono, Vandaliel conseguiu usar a transformação da forma espiritual em todo o seu corpo para escapar de debaixo dela. Ele rapidamente tirou fios de sua boca, fez roupas e as vestiu. E então ele decidiu inspecionar os fragmentos do Rei Demônio que havia recebido de Merebeveu. A julgar por seus nomes, ele decidiu que não haveria perigo em testá-los dentro da sala. Otários do Rei Demônio, ativem. Nas pontas dos dedos de Vandaliel surgiram ventosas como as de um sapo. Quando ele pressionou as pontas dos dedos contra a parede da cabana, elas se prenderam firmemente à sua superfície. Com as ventosas grudadas na parede, ele tentou escalá-la. As ventosas podiam se prender e se soltar livremente, então ele foi capaz de rastejar pelas paredes e tetos como quisesse. Com este fragmento do Rei Demônio, seria mais fácil rastejar pelos tetos das masmorras. E então ele continuou para o segundo fragmento. Sacos de tinta do Rei Demônio, ative. A tinta saiu das pontas dos dedos de Vandaliel. Ele fez um recipiente improvisado feito de terra e coberto com o muco produzido por sua língua, juntou a tinta ali e depois o examinou. Ele podia controlar suas propriedades livremente, ele poderia torná-lo grosso como tinta de lula ou sedoso como tinta de polvo. E parecia que ele poderia até mudar sua cor à vontade. Não tinha nenhum cheiro particular de mar, então parecia que poderia ser usado para fazer tinta e tinta. Era possível que fosse bom até para os corantes usados para tingir tecidos. Mas um pequeno toque é necessário para torná-los úteis na batalha, Vandaliel murmurou. Afinal, os fragmentos eram ventosas e bolsas de tinta. Ao contrário dos chifres e do sangue do Rei Demônio, eles não tinham propriedades que permitissem que se tornassem armas imediatamente após a ativação. Ele deveria imitar a maneira como sapos, polvos e lulas os usavam? Não. Usar as habilidades dos seres vivos em tecnologia, isso é biomimética, suponho. Ah, Majestade, você está se tornando ainda menos humano. Mas tenho a sensação de que não mudou muita coisa, disse a princesa Levia. Como ela disse, Vandaliel há muito era capaz de rastejar pelas paredes e tetos e produzir todos os tipos de remédios, incluindo pílulas de vitaminas, de sua língua, garras e presas. Talvez ventosas e bolsas de tinta fossem pequenas adições a eles. Não mudou muita coisa, você diz. Orbia pareceu chocada com a reação da princesa Levia. O que há de errado? Perguntou Palvina, esfregando os olhos enquanto se sentava na cama. Vandaliel está rastejando com ventosas nos dedos e produzindo tinta com as pontas dos dedos, disse Orbia. Isso é tudo? E isso é tudo, mas... Então eu vou dormir um pouco mais, ponto. Palvina desabou na cama e voltou a dormir. Depois de ouvir sua respiração tranquila por um tempo, Orbia virou-se para Vandaliel, com um meio sorriso. Conteúdo patrocinado. Vandaliel, você não preferiria se tornar um Scylla? Ela perguntou. Não, isso é impossível, já que sou homem. Aliás, Scylla também era capaz de produzir tinta. O nível da habilidade fusão do Rei Demônio aumentou. A força de extermínio liderada por Mardok, que começou a se mover ao nascer do sol, alcançou seu objetivo em pouco tempo. Eles descobriram a fortaleza onde a usuária Majin Undiad provavelmente estava dentro. Estas são muralhas de fortaleza?
Não há como muralhas de fortaleza serem construídas em uma montanha tão alta. Olhe para a realidade. Na verdade, há uma muralha de fortaleza construída aqui, não é? Quando exatamente essas paredes de fortaleza, que eram tão altas quanto as árvores da floresta, foram construídas nesta região montanhosa? E os materiais? E como ninguém percebeu o terreno plano que sustentava as muralhas da fortaleza? Havia inúmeras perguntas que poderiam ser feitas, mas Mardok entendeu a realidade de que as forças inimigas construíram uma fortaleza dentro do território de Scylla. Recuar, recuar, rápido! Ele ordenou a seus trêmulos subordinados. Mardok pensou que se o esconderijo da magem feminina fosse pequeno, ele seria capaz de exterminar todos lá dentro, mas mesmo que a força de extermínio que ele liderava fosse composta por indivíduos de elite, não era uma boa ideia atacar a fortaleza e os terrenos. Protegida por paredes deste tamanho, ele não era tolo o suficiente para ter ilusões convenientes de que apenas as paredes eram resistentes e não haveria soldados adequados para defendê-las. Ele voltaria ao forte, relataria isso a seus superiores no exército e reuniria informações com cuidado. O ataque viria depois disso. Porém, havia algo que Mardok e seus companheiros não haviam percebido. Eles já haviam sido descobertos pelas muralhas da fortaleza e pelas árvores que os rodeavam. Noshin rugiu e Eisen rangeu enquanto eles atacavam, como se recusando a deixar Mardok e seus homens escaparem. Os Ats imortais que pareciam ser árvores normais até agora começaram a se mover, e a parede da fortaleza explodiu em pedaços, os ossos espalhados se transformando em incontáveis esqueletos. As paredes da fortaleza se transformaram em esqueletos? E há monstros de árvores ao nosso redor. Quando esse lugar se transformou em um ninho do diabo? Eles são apenas esqueletos, não importa quantos deles. GAH? Recebendo golpes diretos da respiração venenosa que Noshin soltou junto com seus rugidos, esses supostamente homens de elite começaram a tossir violentamente, apertando o peito. E então Bone Animals, que eram esqueletos de bestas de 4 patas, inundaram para prendê-los. Os homens estavam sendo tratados com tanta grosseria que parecia que os mortos-vivos não se importavam, desde que não morressem. Retiro! Retiro! Liberte o capitão! Os membros da unidade imediatamente tentaram ajudar Mardok a escapar, mas Mardok deu outras ordens. Seu idiota! Não se preocupe comigo. Todos menos a retaguarda se espalhem e corram. Pelo menos entregue a informação. Isso é uma ordem. Ele sacou sua espada e se juntou a seus subordinados que lutavam como parte da retaguarda. Mardok e sua força de extermínio já haviam sido engolidos inteiros pela enorme inundação de esqueletos velozes e cuspidores de veneno. Se ele não fizesse sacrifícios e permitisse que seus subordinados escapassem, eles seriam exterminados sem conseguir trazer nenhuma informação de volta ao exército. Tendo recebido esta ordem, seus subordinados na parte de trás que ainda estavam vivos começaram a correr. No entanto, eles voltaram menos de 5 segundos depois. Eles foram enviados voando de volta, seus membros e torsos torcendo em direções que não deveriam. Eles já tinham nos contornado. Mardok gemeu de arrependimento ao se virar para ver seus subordinados convulsionando no chão. Isso é correto, disse uma voz. O dono dessa voz era Belmont, que havia voado calmamente por trás da força de extermínio. Meu Deus, ela suspirou. Meus fios de metal cortariam seus membros, então tentei capturá-lo vivo usando a cauda que me foi dada. Talvez porque Dana-sama seja muito habilidoso, ou talvez porque você seja muito frágil, isso não está indo muito bem. E é difícil usar o Petrifying Demon Eye em alvos que se movem inquietos. Ó, o que você disse? Sua fera imunda! Um dos membros da unidade atacou Belmont com raiva. Não! Mardok gritou, mas era tarde demais. A cauda de Belmont pareceu desaparecer e no instante seguinte, o subordinado de Mardok fez um som que nenhum corpo humano deveria fazer quando foi lançado voando. Pelo vislumbre de seu corpo que Mardok capturou, ele podia imaginar que havia sido morto instantaneamente devido à ruptura de seus órgãos e à desintegração de seus ossos. Sinto muito, disse Belmont. É tudo devido às minhas deficiências que falhei em capturar todos vivos. Peço desculpas por causar-lhe desconforto. E então ela fez uma profunda reverência para Mardok. Seu monstro! Mardok ignorou o pedido de desculpas de Belmont, derrubou um esqueleto que tentou agarrá-lo e então olhou em volta para ver se havia alguma maneira de escapar do círculo de mortos-vivos. Tome cuidado! Há um esqueleto que é muito mais forte que os outros.
Um dos subordinados de Mardok gritou em advertência. Cuidado com o esqueleto com a armadura e o escudo, disse outro. Gil, parece que estou escondido quando coopero com Knoshin, disse Bowman. Conteúdo patrocinado. Os subordinados de Mardok estavam indo bem em manter os esqueletos afastados, mas Bowman estava entre eles, derrubando os homens de Mardok um após o outro com habilidades marciais. Capturar vivo. A unidade de Hydra que havia sido relatada e a mata cantava enquanto estrangulava os subordinados de Mardok até a morte com seus longos pescoços, segurando, para trás. Soco, a imagem feminina gemeu enquanto esmagava os crânios dos homens. Pessoal, vocês sabem o que significa capturar vivo e reter? Saria perguntou a eles. Isso não pode ser evitado, Nei-san, disse Rita. Faz muito tempo desde que lutamos contra humanos. Esses dois, que tinham aparências relativamente normais em comparação com os outros, usaram sua enorme alabarda e glaive para cortar os escudos dos homens usando a muralha de ferro e entrar em seus corpos. Guaa! Meus aars! Ih, minhas pernas, meus legs! Os subordinados de Mardok estavam vivos, mas estavam no chão gritando, tendo perdido pelo menos 2 membros cada. De certa forma, isso era mais cruel do que ser morto instantaneamente. Essas coisas, será que eles realmente pretendem nos capturar vivos? Mardok exclamou. As coisas ainda não haviam chegado a uma conclusão, mas até Mardok notou que as palavras capturar vivo foram ditas inúmeras vezes. No entanto, ele e seus homens não desejavam se render. Dada a cena horrível diante de seus olhos, eles acharam impossível imaginar que seriam tratados com decência. Na verdade, parecia mais provável que os monstros mudassem de ideia depois de capturá-los e os matassem de qualquer maneira. Talvez fosse melhor cometer suicídio? Esse pensamento ocorreu a Mardok também, mas milagrosamente, ele encontrou um lugar onde o cerco dos mortos-vivos era mais fino. Resposta super instantânea. Saia do meu caminho. Usando superar limites e uma habilidade marcial da técnica de armadura, Mardok correu pelas lacunas entre os esqueletos e cortou os rangentes monstros do tipo planta em seu caminho. Ruptura. Ele usou uma habilidade de esgrima e, embora sua mente não pudesse suportar totalmente isso e sua cabeça começasse a doer, ele ignorou a dor quando sua espada se enterrou profundamente no tronco de Aizen. Enquanto a seiva vermelha de Aizen se espalhava no ar, os lábios de Mardok se contorceram em um sorriso por ter sido capaz de contra-atacar. Sabendo que tinha que continuar correndo, ele tentou escapar sem parar os pés. Com mais rangidos, o tronco de Aizen, que havia sido cortado pelo ataque cortante de Mardok, partiu-se como se estivesse explodindo. Um braço coberto de seiva se estendeu de dentro do tronco e afundou no lado de Mardok. Ga? Mardok não resistiu ao ataque e rolou pelo chão com várias costelas quebradas. Ele ergueu o rosto para ver uma mulher rastejando para fora do porta-malas que ele havia aberto. Uma mulher de pele verde, galhos crescendo em suas costas e por algum motivo um rabo de vaca. Oh, o que é isso? O que diabos são vocês? Mardok gritou, ainda caído no chão. Parecia que ele havia atingido o limite do que sua mente poderia suportar. A mulher que emergiu de dentro de Aizen arrancou uma das frutas que crescia nos galhos de suas costas. E comer, ela gemeu. E então a fruta, que era mais dura que ferro, caiu sobre Mardok. Ficou quieto, agora não é? Sam comentou. Suponho que todos retornarão em breve. Sim. Não tenha medo, não há com o que se preocupar. Mesmo que o inimigo seja um indivíduo de elite, não há chance de sermos derrotados por uma única unidade deles. Mais importante, você gostaria de um pouco mais de chá? Por favor, permita-nos beber. Como eu disse, não há com o que se preocupar. Sam riu. Que pessoas preocupantes vocês são. Enquanto tudo isso acontecia, e seus companheiros estavam sentados dentro da mansão de ossos de Knoshin, ouvindo os sons da batalha e os gritos de agonia vindos de fora. E eles estavam se encolhendo diante de Sam, cujos olhos estavam completamente carmesim, incluindo o que deveria ser o branco de seus olhos, enquanto ele calmamente lhes oferecia chá. E seus companheiros simplesmente não se acalmavam. Levaria algum tempo até que o perturbado Sam percebesse que seus esforços foram em vão. Explicação do título. Tentáculo Rei. Um título concedido por um deus maligno dos tentáculos, como Mehebeveil, o deus maligno do lodo e dos tentáculos.
Também pode ser adquirido por aqueles com tentáculos que foram reconhecidos como dignos de ser um rei ou rainha, e aqueles que são servidos por muitas raças de pessoas ou monstros que possuem tentáculos. Historicamente, este título foi possuído principalmente por aqueles que possuíam tentáculos. As exceções conhecidas são um domador lendário que domou um Kraken e o primeiro rei do reino de Sauron. Tem o efeito específico de fornecer a habilidade de exibir qualidades carismáticas para raças de monstros e pessoas que possuem tentáculos. Ele permite que tais raças se tornem seguidores, requer a habilidade fortalecer seguidores. Também fortalece os tentáculos do detentor do título e aumenta os bônus e efeitos de habilidade quando eles são usados. A propósito, o mundo de onde o rei demônio Guduraniz originalmente veio era um mundo onde formas de vida inteligentes com tentáculos prosperavam. Por causa disso, havia numerosos deuses de tentáculos. Conteúdo patrocinado. Agradecemos por fazer os preparativos para esta reunião. Apesar do curto aviso, Periveio dono, disse um homem enquanto abaixava educadamente a cabeça. Conteúdo patrocinado. Este homem não era um mensageiro da resistência, mas o líder do exército do Ducado de Sauron renascido, Raymond de Paris, que veio aqui com uma companhia de mensageiros. Ele tinha um rosto bem caracterizado que parecia natural para um homem que era o filho ilegítimo do Duque Sauron que havia caído em batalha e, o mais importante, havia um ar de elegância nele. Em ocasiões anteriores, não foram poucos os jovens Sila que coraram ao vê-lo, cativados. Não é grande coisa, é uma época de descanso para os agricultores, pois terminamos de colher nosso arroz e uma estação em que não caçamos. Ainda falta algum tempo para o Festival de Vida em Merebeveu. Todo mundo está surpreendentemente desocupado. No entanto, o fato de o líder estar aqui significa que isso não é uma questão trivial, disse Periveio. Ela sentiu que esse jovem humano não era uma pessoa comum. Raymond possuía um carisma cativante, a dignidade especial de quem se colocava acima dos outros que fazia Periveio e o outro Sila quererem concordar com tudo o que ele dizia, embora não fosse tão forte quanto o de Vandaliel. Raymond pode ser capaz de realizar algo. Ele possuía algo que fazia os outros acreditarem nisso. Na verdade, não quero assustá-lo, mas vamos rapidamente ao assunto em questão. Mas antes disso, quem são eles? Raymond perguntou com uma expressão confusa. Ele estava olhando para Palvina, que estava sentada ao lado de Privel, e Vandaliel, que estava sentado na frente de Palvina. As pessoas presentes aqui eram os Sila mais proeminentes da vila, incluindo Periveio, seus maridos, Raymond e 2 outros membros do exército do Ducado de Sauron renascido. E depois havia Privel, Palvina e Vandaliel. Naturalmente, os 3 estavam deslocados, ou melhor, Palvina se destacava tremendamente. Apesar disso, os Sila não estavam focados em Palvina, mas em Vandaliel, que aos olhos de Raymond, parecia uma boneca requintada de gênero indeterminado. Raymond sentiu uma atmosfera curiosa sobre eles e uma estranha sensação de desconforto, mas Periveio gesticulou para eles com a mão como se nada estivesse fora do comum. Pensando bem, esta é a primeira vez que vocês se encontram, disse Periveio. Esta criança é Privel. Ela é minha filha mais nova. Meu nome é Privel. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu, disse Raymond enquanto seu olhar se deslocava de Vandaliel para Privel. E aqui está ao lado dela, esta. Ele vacilou enquanto se perguntava como deveria se referir à enorme Palvina. Considerando seu tamanho, mesmo que ela fosse uma titã, ela deveria ser uma adulta. Mas considerando seu rosto e as proporções de tamanho de sua cabeça e corpo, ela parecia ser uma menina de cerca de 10 anos de idade. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Palvina. Eu sou a irmã mais nova de Van. Meu nome é Vandaliel. Eu sou o irmão mais velho de Palvina. Eu vejo. Prazer em conhecê-lo. Raymond estava inquieto com o quão desproporcionalmente jovem a voz de Palvina soava para seu tamanho, e com o fato de Vandaliel, a quem ele havia esquecido pelos motivos mencionados anteriormente, ter falado. No entanto, mesmo depois que as gentilezas foram trocadas, o mistério sobre o que as crianças estavam fazendo aqui não foi resolvido. Vandaliel com aqui ainda é pequeno, mas ele é um espírita, sabe, e está nos ajudando a investigar os casos de assassinato, disse Periveio, dando uma explicação que esclareceu completamente esse mistério. Isso é incrível, disse Raymond. Esses incidentes também me pesam na cabeça, mas ter a ajuda de um espírita é reconfortante. E para você possuir um trabalho tão raro quanto o trabalho espiritualista em tal idade, você deve ser um gênio. Estou com muita inveja.
Dizia-se que o trabalho espiritualista exigia talento desde o nascimento para ser adquirido, e era muito poderoso para ser usado na solução de casos de assassinato. Não havia nada de antinatural em alguém com tal joia estar presente aqui, mesmo que fosse uma criança. Mas Raymond continuou a dizer: no entanto, são muito poucos os que têm a capacidade de adquirir o trabalho espírita. Não acho que você mentiria, mas não posso acreditar em você imediatamente. Acho que isso é razoável, disse Vandaliel. Ele só conheceu um verdadeiro espírita. Mas ele realmente imaginou que havia impostores nefastos que enganavam as pessoas mentindo que eram espíritas que podiam ver espíritos. E dada a aparência de Vandaliel, mesmo com a apresentação de Periveio, Raymond não poderia ser culpado por não ter conseguido acreditar que ele era um espírita logo de cara. Agora então vou mostrar-lhe a prova de que sou espírita, disse Vandaliel. Você vai nos mostrar seu cartão da guilda? Perguntou Raimundo. Eu não acho que haveria ramos que os emitiriam neste território. Não, prova mais concreta do que isso, respondeu Vandaliel. Visualização. E então, na frente de Vandaliel, ou melhor, ao seu lado, apareceu o espírito de Orbia. Um fantasma? Líder, por favor, recue. Os subordinados de Raymond ficaram de pé ao ver o espírito agora visível de Orbia, mas Raymond levantou a mão. Acalmem-se, ele disse, e então se virou para Orbia. Você é um espírito de uma das vítimas? É a primeira vez que falo assim, disse Orbia. Líder San. Sou Orbia e fui morto há 11 dias. Prazer em conhecê-lo. É um tanto estranho dizer isso, suponho, disse Raymond. Pensar que o trabalho espírita pode mostrar espíritos a outros usando uma habilidade, não é um feitiço? De qualquer forma, estou surpreso que tal método exista. Eu também fiquei surpreso, disse Orbia. Então, houve alguma coisa fora do comum ultimamente? Como alguém da resistência sendo atacado ou o contato sendo cortado deles? Conteúdo patrocinado. Não, eu realmente não ouvi nenhum relato desse tipo. Isso tem algo a ver com os incidentes? Perguntou Raimundo. Sim, mas se não houve nada, tudo bem. Orbia parecia aliviada, mas Raymond de repente empalideceu. Ele permaneceu calmo na superfície, mas a pergunta de Orbia claramente o perturbou. Orbia-san não se lembra de nada sobre quando ela morreu além do fato de que o presente que ela recebeu de seu amante estava faltando, então ela não sabe como é o criminoso, disse Privel. É por isso que decidimos que Vancouver deveria vir conosco para as outras aldeias para encontrar os espíritos das outras vítimas. É por isso que este caso será resolvido em breve, acrescentou Periveio. Lamento ter causado preocupação para vocês que vieram de fora. Isso é reconfortante de ouvir. Como irmãos da vida, desejo que este caso seja resolvido o mais rápido possível, disse Raymond. Agora então, nosso negócio é... Como líder do exército do Ducado de Sauron renascido, ele começou a persuadir Periveio e o outro Sila a recusar o plano de paz oferecido pelo exército do Império. O Império Amid, com Alda sendo seu deus nacional, definitivamente não deixaria a raça Sila sozinha, certamente trairia a Sila um dia. Os Sila deveriam formar uma aliança com a resistência enquanto ainda tinham chance, juntar-se ao reino de Orbaum e lutar juntos contra o exército do Império. Raymond era capaz de fazer isso. O argumento de Raymond tinha algum poder de persuasão. Isso não se deu apenas por seu carisma, mas por sua confiança em saber que estava realmente em contato com pessoas do reino de Orbaum que o estavam ajudando. Houve algumas lacunas em seu discurso, mas provavelmente porque ele pretendia culpar o Império pelo caso de assassinato em série de Sila. Eu entendo o que você quer dizer, mas são coisas que envolvem todos no nosso território. Sinto muito, mas isso não é algo que eu possa decidir sozinho, disse Periveio, evitando dar uma resposta imediata. Claro, mas ouvi dizer que os chefes de todas as aldeias se reunirão para o Festival de Nascimento de Inverno. Se você pudesse discutir nossa proposta naquele momento, seria mais do que suficiente, disse Raymond antes de se retirar sobre o assunto. Era provável que ele planejasse visitar as outras aldeias para persuadir os outros chefes da mesma forma antes do Festival de Nascimento de Inverno chegar. É como uma campanha eleitoral, pensou Vandaliel. Agora então, desculpe-me. Agradeço por reservar um tempo para nós hoje. Raymond deixou a sala cortesmente, recusando educadamente a oferta de refeição de Periveio. Os gostes estacionados do lado de fora observaram Raymond e seus homens deixarem a vila. Enquanto isso, Vandaliel e os outros se reuniram no centro da sala e começaram a discutir as coisas.
Afinal, Raymond e seus homens não são inocentes? Periveio. Sim, tentei convencê-lo a dizer que o presente era um anel, mas ele não caiu nessa, disse Privel. Eu suponho que ele realmente não sabe. Mas Raymond Sam estava definitivamente inquieto, disse a princesa Levia. Ele era? Você é bastante perspicaz, não é, princesa Levia? Comentou Vandaliel. Van, você tem que olhar bem para o rosto das pessoas, disse Palvina. Ele estava definitivamente inquieto, mas tenho certeza de que é por minha causa, disse Orbia. Quero dizer, eu sou um espírito, então tenho certeza que ele estava com medo. Sim, deve ser isso. Definitivamente não é isso, todos disseram em uníssono. Vocês não precisavam dizer isso todos juntos. Orbia disse indignado. Era possível que o criminoso fosse um membro da resistência. Vandaliel já havia mencionado isso para Privel, Orbia e os outros. O Scylla conhecia Raymond e o Rebor Sauron do Shiarme por mais de um ano. Normalmente, eles não acreditariam que o criminoso estaria entre eles imediatamente, mas... Tive um sonho com uma mensagem divina de Merrebeveu na noite passada. Foi surpreendente, mas parece que devemos acreditar em Vandaliel Kun. Disse Periveio. Eu também. Eu tenho algum tipo de proteção como você, mãe, e aparentemente devo ficar com Vanco em troca. Eu também. Recebi uma proteção divina e parece que me disseram para não retornar ao círculo de transmigração. Até os espíritos podem receber proteções divinas, hein? Obrigado, Merrebeveu, murmurou Vandaliel. Parecia que Merrebeveu havia feito esforços imediatos. Agora que ela não precisava suprimir os fragmentos do Rei Demônio, ela conseguiu usar alguns de seus poderes. Como resultado de Vandaliel adquirir o título de Rei dos Tentáculos, o outro Scylla também pôde sentir uma presença e carisma impressionantes, embora já os tivessem sentido até certo ponto antes por causa do título de Santo Filho da Vida e do trabalho de usuário de inseto. Então eles se tornaram incapazes de negar completamente suas palavras. Mas não era como se tivessem sofrido uma lavagem cerebral, nem suas memórias anteriores tivessem desaparecido. Vendo a maneira como Raymond se comportava e ouvindo suas palavras diretamente, parecia impossível acreditar que ele estivesse envolvido em um caso de assassinato tão diabólico. Na verdade, Raymond não deixou escapar nada com a armadilha que Privel armou em suas palavras. Era típico do criminoso deixar escapar acidentalmente algo em obras misteriosas. Mas ele sabe algo sobre os incidentes, disse Vandaliel. Você notou algo, Sua Majestade? Princesa Levia disse em estado de choque. Van, você está se sentindo bem? Perguntou Palvina. Conteúdo patrocinado. Não precisa ficar tão surpreso, disse Vandaliel. Primeiro, Raymond não mencionou uma única palavra sobre os incidentes durante seu discurso. É um caso significativo. Então, se ele acreditasse que o criminoso não estava entre seus homens, seria bom mencioná-lo, mesmo que já tenhamos encontrado maneiras de resolvê-lo. Além disso, senti sua intenção de me matar. Sentido do perigo. A morte que detectava qualquer risco de morte estava constantemente ativa, mesmo enquanto Vandaliel ouvia um discurso oco. A vida é cheia de imprevistos, pensou a princesa libertadora Night Iris Bealeart, a líder da Sauron Liberation Front. Afastem-se, seus desgraçados. Ou você nunca terá este corpo. Ela gritou. Era bastante inesperado que alguém que era apenas a filha mais velha de uma humilde família de cavaleiros fosse conhecida por um título escandaloso como Princesa Cavaleira, mas ela nunca esperaria que acabaria fazendo uma ameaça como essa. Maldito seja, fazendo uma ameaça tão tola. Não a provoque, seu idiota. O que você fará se algo realmente acontecer com o corpo dela? Por favor, acalme-se, Princesa Night-san. Vamos conversar. Nesse ritmo, você também não será capaz de salvar nenhum de seus subordinados. Iris estava segurando uma faca do tamanho de uma colher de chá em sua própria garganta. Ela estava cercada por mais de uma dúzia de pessoas confusas e em retirada, vestidas inteiramente de preto. Os companheiros de Iris estavam caídos aos seus pés, cobertos de sangue. Havia 2 imóveis que haviam sido queimados completamente pretos com fumaça branca subindo deles. Ontem, Iris e seus homens impediram que um comerciante ilegal de escravos exportasse seus escravos ilegais para fora do país e abrigaram os escravizados em sua base para permitir que descansassem. E então eles foram atacados por essas pessoas que estavam cobertas com roupas pretas. Essas pessoas romperam os guardas com força e vários deles voaram do céu.
A princípio, todos pensaram que se tratavam dos companheiros do traficante de escravos morto ontem, ou de assassinos enviados por uma organização criminosa com a qual o mercador fazia negócios. Mas eles ignoraram os ex-escravos que Iris imediatamente ajudou a escapar e mesmo depois de derrotar Debis, aquele que matou pessoalmente o mercador de escravos, eles não mostraram sinais de querer acabar com ele. E embora eles possuíssem a habilidade de derrotar os companheiros de Iris um após o outro, seus movimentos estranhamente pioraram quando enfrentaram Iris. Debis então viu uma oportunidade e golpeou uma das figuras negras, que começou a gritar ao ser queimada pela luz do sol que entrava pela porta de madeira que eles haviam quebrado. E então Iris intuitivamente percebeu, estes eram vampiros, e eles estavam atrás de seu corpo. Vamos ver, nesse ritmo, vocês vão levar alguns restos carbonizados de volta para seu mestre, incorrendo em sua ira, e então ele vai expurgar todos vocês, suponho? Você sabe que efeito esse protetor de castidade tem? Iris perguntou a eles. A lâmina que mal era grande o suficiente para ser chamada de adaga, aquela que Iris estava pressionando contra seu próprio pescoço, era um item mágico conhecido como protetor da castidade. Era um item mágico feito especialmente para cometer suicídio, projetado para mulheres de nobre status social. Ele foi ativado quando seu dono o enfiou voluntariamente em seu próprio pescoço ou peito, transformando-os em uma tocha viva e depois em uma pilha de restos carbonizados em questão de segundos. Era um item mágico totalmente especializado para suicídio, evitando que o dono fosse violado por inimigos, estando o dono vivo ou morto. Hoje em dia eles eram em sua maioria antiguidades incomuns, mas isso era algo que havia sido transmitido na família de Iris desde a geração de sua bisavó. Não seja tão convencido, disse um dos vampiros. No mínimo poderíamos cortar sua cabeça com um único golpe, juntar seu sangue em uma jarra e depois entregá-la ao nosso mestre. Oh, então seu mestre não se importaria se ele apenas recebesse sangue para adicionar à sua coleção? Iris perguntou. Como você sabe sobre Gubamon-sama? Embora nos chamemos de resistência, não passamos de uma organização criminosa para o atual governo. Graças a isso, tive mais oportunidades de ouvir histórias contadas por nossos maus aliados. Os vampiros eram aqueles que assombravam a escuridão nas profundezas absolutas do submundo, mas era impossível para eles continuar escondendo sua existência perfeitamente. Rumores sobre os vampiros de raça pura que adoravam o infame Iryu Shukaka, o deus maligno da vida alegre, eram particularmente bem conhecidos entre aqueles que acompanhavam os assuntos do submundo. O que vocês farão, vampiros imundos? Iris perguntou. Estou falando sério. Eu preferiria acabar com minha própria vida do que ser transformado em um morto-vivo. Até a Alda que proíbe o suicídio, perdoaria esse tolo ex-crente dele. Percebendo que Iris estava falando sério, os lábios dos vampiros se torceram em frustração sob as máscaras negras que usavam para se proteger da luz do sol. Gubamon, que ficou louco de paranoia, ordenou a seus subordinados que realizassem tarefas difíceis para transformar o maior número possível deles em mortos-vivos sem permitir que escapassem. Essas difíceis tarefas consistiam em capturar aventureiros, cavaleiros, clérigos, membros da realeza e nobres conhecidos cujo paradeiro era conhecido. Gubamon, que era um usuário de magia de atributo espacial, reuniu seus subordinados, nomeou seus alvos e os despachou à força por meio de teletransporte. E então ele ordenou que eles estivessem prontos e esperando antes de um certo tempo nos lugares que ele os havia enviado, junto com seus alvos capturados. O medo de Gubamon foi incutido nesses vampiros. Eles não podiam escolher correr. Se eles simplesmente tivessem entrado em fúria, eles poderiam ter feito isso. Mas quando Gubamon ordenou essas tarefas difíceis para eles, ele parecia ter retornado a uma versão anterior, relativamente mais mentalmente estável de si mesmo. Mesmo se eles fugissem, outros seriam enviados atrás deles através da magia do atributo espacial. A única maneira de obedecer era cumprir seus comandos. Muitos dos subordinados de Gubamon se convenceram disso. Mas a realidade era que Gubamon já havia diminuído seus números rapidamente com suas próprias mãos, e eles seriam mortos mesmo que conseguissem cumprir suas ordens. O envio de vampiros subordinados e vampiros nobres em grupos mistos de cerca de uma dúzia de indivíduos tornou difícil para eles discutir a fuga, o que os forçou a arriscar e esperar que eles sobrevivessem se completassem as tarefas que haviam sido ordenados a fazer.
E se tudo corresse bem, a coleção de Gubamon também cresceria. Se eles retornassem vergonhosamente após falharem em suas tarefas, ele os transformaria em mortos-vivos no local. Se eles morressem, ele não sentiria nenhum sentimento de perda por causa desses tolos. Era um plano extremamente imprudente, cheio de falhas que só um louco poderia inventar. Esses vampiros que estavam sendo feitos para dançar naquele plano realmente possuíam o conhecimento para lutar contra os humanos. Eles não eram estranhos ao sequestro. No entanto, eles não foram habilidosos o suficiente para capturar o líder de uma organização conhecida com vida sem causar ferimentos significativos. Conteúdo patrocinado. E enquanto eles estavam se atrapalhando e falhando em manter sua força de volta na quantidade correta, Iris tinha visto o que eles estavam procurando. Suprimindo os sentimentos amargos de ter que ceder às ameaças de um mero humano, o líder temporário desses vampiros falou. Muito bem, disse ele. Vamos poupar a vida de seus companheiros. E então ele começou a lançar magia de cura nos aliados de Iris. Ei, você está falando sério, Mateus? Pare de reclamar e dê a eles poções e qualquer coisa para ajudá-los. Só precisamos curá-los a ponto de não morrerem. Ember, para o sangramento da mulher sob seus pés. Relutantemente, os vampiros usaram as poções que planejaram usar para curar os ferimentos de Iris depois de capturá-la em seus subordinados e lançar feitiços de cura sobre eles. Ung, Ojou. Você não pode. Por favor, corra, gemeu a quase inconsciente Debis. Eu não posso fazer isso, Iris disse sem sequer olhar para ele. Diga a todos para fazerem o que precisa ser feito no caso de minha morte. A razão pela qual Iris carregava o protetor da castidade com ela era para que ela não deixasse um cadáver para trás e um de seus aliados pudesse substituí-la como princesa cavaleira após sua morte. Ela não era nada mais do que filha de uma das muitas famílias de cavaleiros quando o ducado de Sauron estava prosperando, e mesmo durante suas missões para a resistência, ela usava uma máscara. Poucos conheciam seu rosto. Ninguém notaria se a pessoa por trás do símbolo da resistência, a Liberating Princess Knight, mudasse. Com isso, seus companheiros não vão morrer por enquanto, disse o líder vampiro. O resto é com você. Muito bem, disse Iris. Mas primeiro, acho que vou fazer você sair da base comigo. E então entregarei a mim mesmo e ao protetor da castidade sob sua custódia. O vampiro estalou a língua. Pare de arrastar as coisas. Você acha que não vamos mudar de ideia? O mesmo vale para você, disse Iris. Eu não posso permitir que você acabe com meus companheiros ao longo do caminho para me recompensar por isso, você vê. Muito bem, disse o vampiro. Mas não mude de ideia. Se o fizer, estaremos de volta para massacrar todos os seus amigos e até mesmo aqueles que não são seus amigos. Os vampiros saíram da base, com Iris no centro. Debbie se arrastou desesperadamente atrás deles. Mas tudo o que encontrou foi uma trilha de pegadas que parou depois de um certo ponto e os fragmentos caídos e quebrados do protetor da castidade. Vandaliel e seus companheiros fizeram um almoço leve e depois partiram da aldeia como haviam dito a Raymond que fariam, acompanhados por Privel e 2 guardas-Sila, os que levaram Vandaliel para sua autópsia para escoltá-los. E quando já estavam longe o suficiente da aldeia para que os gritos e os sons da batalha não a alcançassem, os homens apareceram. Vandalielco, não foi? Você não quer vir e se juntar a mim para uma conversa, disse Raimundo. Ele próprio não estava armado, seus homens se espalharam para bloquear o caminho à frente, com as mãos no cabo das espadas. Atrás do grupo de Vandaliel, havia outros 50 homens bloqueando o caminho da retirada. Era provável que houvesse arqueiros e magos estacionados em posições distantes também. Vandaliel podia sentir sinais de vida indicando isso. Você não parece estar surpreso, observou Raymond. Esta era uma situação bastante anormal, mas Vandaliel e seus companheiros não estavam inquietos. Vandaliel estava constantemente inexpressivo, mas mesmo Privel e os guardas-Sila não se incomodaram com a aparição repentina de Raymond e seus homens. Eles lhe lançaram um olhar triste e desapontado. Com certeza muitos deles, disse Palvina enquanto olhava ao redor, parecendo muito despreocupada. Sim, já que eles esperavam isso, disse Vandaliel. E embora Vandaliel fosse fácil de seguir, ele era impossível de emboscar por causa de seu sentido de perigo constantemente ativo. Morte, não importa o quão bem qualquer intenção de matar fosse escondida. Mesmo sem isso, Vandaliel fez Lemures e Ghost seguirem Raymond e seus homens, então seus movimentos eram totalmente conhecidos. Eu vejo.
Então realmente era mentira que ela não lembrava, disse Raymond, assumindo que esse era o motivo pelo qual Vandaliel e seus companheiros não estranharam. Essas palavras e essa emboscada eram tão boas quanto uma confissão de que ele e seus homens eram os responsáveis pelo caso de assassinato em série Scylla. Ainda assim, você agiu rapidamente e com um método bastante ousado, não é? Comentou Vandaliel. Fui movido pela necessidade, sabe, disse Raymond. E se não fossemos capazes de ações ousadas, não estaríamos lutando como uma força de resistência. Como ele disse, essa emboscada foi necessária para ele e seus homens realizarem. Ele e seus homens eram os verdadeiros culpados por trás do caso de assassinato em série Scylla, pelo qual eles continuamente culpavam os extremistas de Alda. Era absolutamente impossível evitar que esse fato fosse revelado. Raymond não tinha nenhuma prova positiva de que Orbia realmente havia perdido suas memórias de quando ela morreu. Mesmo que tivesse, ele não podia ter certeza de que ela não os recuperaria mais tarde. Eles usaram um veneno que causava morte instantânea nas vítimas, mas seus olhos permaneceram abertos até o fim. Não havia como dizer se eles tinham visto algo ou não. E ele não podia imaginar que os espíritos das outras vítimas teriam convenientemente perdido suas memórias também. A verdade é que era questionável se os espíritos da vítima ainda estariam lá, mas como não havia nenhum espírita entre os homens de Raymond, eles não tinham como saber. Conteúdo patrocinado. Era por isso que Raymond precisava parar Vandaliel antes que ele chegasse às outras aldeias. Então, quando você disse conversa, você quis dizer que ia me silenciar? Perguntou Vandaliel. Não seja tão precipitado, disse Raymond. Você parece ser muito inteligente, com capacidade de pensar profundamente para a sua idade, e é por isso que quero sugerir isso. Você não vai se tornar nosso aliado? Vandaliel ficou surpreso com a proposta de Raymond. Ele não se engane. Privel gritou. Por que Vanco se tornaria seu aliado? E mais importante, diga-nos por que você matou Orbia-san e os outros. Ela tentou atacá-lo, mas os guardas Scylla seguraram. Calma, estamos cercados. Um deles disse a ela. Como eu pensei, Raymond sussurrou enquanto olhava para Privel e os guardas. Vandaliel-kun, o que eu valorizo em você, ainda mais do que o fato de você ser um espírita, é a maneira como você conquistou os corações do Scylla muito mais do que eu jamais consegui, em tão pouco tempo. A sensação de desconforto que Raymond sentiu na frente do Scylla foi a maneira amigável com que trataram Vandaliel. Ao contrário dos outros filhos do Duque Sauron e seus outros parentes que já haviam fugido para outros ducados, os que possuíam o direito de suceder ao trono, Raymond era um filho ilegítimo que fora forçado a abrir mão de seu direito de suceder ao trono. Mas ele possuía não apenas habilidade bruta, mas um carisma que encantava as pessoas. Foi precisamente por isso que ele assumiu a liderança do exército do Ducado de Sauron renascido. Mas durante a reunião com Periveio e o outro Scylla hoje cedo, ele notou que a atenção deles estava focada em Vandaliel, apesar do fato de Vandaliel mal ter falado. Ele e seus homens não sabiam o que era, mas havia algo em Vandaliel que cativou Scylla. Não é como se tivéssemos feito coisas tão horríveis com o Scylla porque quiséssemos, continuou Raymond. Tudo isso foi com o propósito de recuperar o Ducado de Sauron, para libertar todas as pessoas do Ducado de Sauron. Se você os persuadisse, tenho certeza de que a raça Scylla mais uma vez perceberia que eles também fazem parte do Ducado de Sauron e se juntariam a nós na batalha. Raymond e seus homens conduziram os incidentes de assassinato em série de Scylla e culparam os extremistas de Alda. Isso não foi apenas para impedir que Scylla aceitasse os termos oferecidos a eles pelo exército do Império, mas também para que eles se juntassem à resistência. Embora eles tivessem se denominado Exército do Ducado de Sauron renascido, sua força militar não chegava nem perto de um exército. Mas se eles adquirissem a força de combate da raça Scylla de 5.000 indivíduos, não seria impossível lutar contra o exército do Império. E se ele tivesse o exército do Reino de Orbalme mobilizado por meio daqueles que o ajudam de dentro do reino, derrotar o exército que ocupa o Ducado de Sauron não seria um mero sonho. E mais importante, você é um Dhampir, disse Raymond. Não temos nenhuma objeção a você se tornar nosso símbolo. Tenho certeza de que sua existência comoverá os corações da facção pacífica de adoradores de Alda no Reino de Orbalme, que recentemente celebraram um grupo de heróis matando um vampiro de raça pura. Raymond olhou nos olhos de Vandaliel, observando-os correr rapidamente como se estivesse hesitando. Ele continuou pressionando-o por uma resposta.
Nesse ritmo, nossa pátria se tornará uma nação vassalo do império que trata vocês Dampirs como monstros. Eu quero que você lute conosco. Apesar de ser muito inteligente e composto para sua idade, ele ainda era uma criança no final. Raymond definitivamente seria capaz de persuadi-lo. Ou assim ele pensou, mas a resposta que recebeu de Vandalion não foi boa. Eu tenho uma pergunta. Por que você está tentando envolver a raça Scylla? Perguntou Vandalion. Palvina estava sufocando um bocejo e a Scylla o observava com a respiração suspensa, esperando para ouvir como Vandalion responderia quando ele fizesse essa pergunta. Aquilo é. Imperturbável, Raymond tentou responder a essa pergunta com a resposta que ele havia dado de antemão. Era fácil imaginar que Vandalion pensasse favoravelmente no Scylla, assim como eles o amavam. Mas ele havia adquirido o trabalho espiritualista em uma idade tão jovem. Embora seus olhos mostrassem hesitação, sua expressão e voz não revelavam nenhuma emoção ou descompostura, ele mostrou mais autocontrole do que qualquer adulto. Se Raymond não cometesse um erro, com certeza conseguiria persuadir Vandalion. Acreditando nisso, ele deu sua resposta. Porque eu queria a força de luta do Scylla e este território que é uma fortaleza natural. Sou um filho ilegítimo que uma vez renunciou ao direito de suceder ao trono. Para que alguém como eu governe o Ducado de Sauron, preciso alcançar a vitória contra o exército inimigo por meio de um plano que estou no comando. É por isso que pedi ao meu irmão mais novo para fazer o trabalho sujo. Acho que não fiz nada de errado. Orbia foi? Eu realmente não acredito que fiz nada de errado com ela, ou com as outras vítimas. Foram sacrifícios necessários para vencer esta guerra. Você achou que seríamos enganados por... Privel começou a gritar, mas então parou de repente. Ela olhou fixamente para Raymond e piscou várias vezes. Ser comandante? O que você está dizendo? O que há de errado com você, comandante Raymond? Os subordinados de Raymond estavam calmos até agora, mas agora estavam confusos e confusos. O que eu acabei de deixar escapar? Pelas reações ao seu redor, Raymond percebeu em choque e pânico que havia deixado escapar palavras impensáveis, mas sua boca continuou falando fora de seu controle. O filho legítimo do duque, que oficialmente tem o direito de suceder ao trono, fugiu para o reino. Não devo esperar que ele ganhe poder e comece um plano para recapturar o Ducado de Sauron. Se isso acontecer, não posso me tornar duque, não importa o que nós, membros da resistência, consigamos. Para tornar o Ducado de Sauron um lugar melhor, devo me tornar duque e governá-lo. É por isso que eu precisava de soldados, um exército comigo no centro, para lutar contra o inimigo. Essas eram as verdadeiras intenções de Raymond. Ignorando o fato de que os Scylla não estavam envolvidos em questões políticas ou militares desde que o Ducado de Sauron ainda era o reino de Sauron, ele conduziu uma conspiração para transformar a força raça Scylla, que havia perdido completamente o interesse no mundo fora de seu território, em seu exército. Mas ele não tinha intenção de dizer isso em voz alta. Sim, por favor, continue respondendo a ela e às minhas perguntas, disse Vandalion. Ele estava movendo seus olhos incansavelmente, atacando a mente de Raymond e implantando sugestões nela com a habilidade mental encroachment. E antes que Raymond e seus homens pudessem dar qualquer tipo de resposta, ela apareceu. Diga-me, essa pessoa. Rick me matou? Raymond e seus homens estremeceram quando esta pergunta fria chegou aos seus ouvidos. Conteúdo patrocinado.